é completamente diferente. Você acha que um apóstolo que andou com os outros vai escrever um livro diferente dos outros apóstolos? Nunca. Ele se rebelou para ele poder escrever um livro de um jeito e os outros escrever de outro. Mateus, Marcos e Lucas lá escreveram um evangelho de uma forma, narrando a história do Machia. Vem um outro aí suposto escrito por João e narra um outro evangelho totalmente diferente. Cuidado, irmãos. Vamos passar para cá. Vamos passar para cá. Agora olha aqui. Vou pegar aqui, ó. Pegar a caneta aqui, vamos ver aqui agora. É impressionante que praticamente nenhuma dessas histórias formam o esqueleto das narrativas dos sinóticos, dos três evangelhos lá, Mateus, Marcos e Lucas. Sinótico. Possa ser encontrada em João. Não há referência ao nascimento de Yauxa em Belém, nem menção ao fato de sua mãe ser virgem. Aí, ó, o quarto evangelho não fala disso. Não é dito explicitamente que ele foi batizado, não fala que ele foi batizado, nem sobre as suas tentações no deserto, não fala das tentações no deserto. Aí, ó, Yauxa não prega a vinda do reino do Criador no quarto evangelho e nunca conta uma parábola. Nunca contou uma parábola. Nunca expulsa um demônio, não há registro da transfiguração, não tem a transfiguração. Ele não purifica o templo quando vai a Jerusalém, já tinha feito isso no capítulo 2, totalmente diferente dos outros livros. Não instituir a ceia, o partir do pão aí. Não tem o partir do pão no quarto evangelho. Por que não tem? Porque ele não quer o partir do pão. Ele prega contra o partir do pão e fala que Yauxa morreu antes da Páscoa. Esse livro é imundo e herético. Em vez disso, lava os pés dos discípulos aí, ó. Isso aqui as pessoas querem lavar o pezinho, né? Mas a parte do pão não quer não, porque não tem no quarto evangelho, mas lavar o pé no quarto evangelho tem, ó. Então o autor desse livro aqui, ele desmascara esse quarto evangelho. Ele fala que nesse quarto evangelho ele se afirma ser o próprio Criador. Toda hora ele afirma ser o próprio Deus, o próprio Criador do universo aí, ó. O próprio Zeus, né? Zeus. Então, irmãos, tá aí, ó. Tem que pesquisar, tá o livro aí, ó. Nós falamos e mostramos com documento. É igual esses hereges que estão aí distorcendo as escrituras, querendo enfiar fermento no nosso meio, não. Fermento nós não aceitamos, não. Paulo diz que um pouco de fermento leva da massa toda. Nós não aceitamos outro evangelho, nem outro Machia, não. Então, como vocês viram aí, irmãos, esse quarto evangelho, ele é totalmente herético e imundo. Tem irmãos que chegam a me perguntar, irmão, por que você pega pesado com o quarto evangelho? Eu pego pesado com o quarto evangelho porque o apóstolo Paulo, ele nos advertiu. Ele disse assim, ó, se vier alguém pregar um outro evangelho, um outro Machia, seja anátema, seja amaldiçoado, vocês não podem receber. No livro de 2 Coríntios ele fala lá que Eva caiu seguindo após outro, e que a igreja de Laodiceia, ela iria cair seguindo após outro. Foi isso que aconteceu. Por quê? Porque ela seguiu o Machia que está registrado lá no quarto evangelho, o falso Messias que está lá. O quarto evangelho prega um Salvador que é um Deus encarnado, um semideus, metade Deus e metade homem. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, pregava Yauxa como homem, 100% homem. Hoje ele é um homem glorificado, mas ele não é um Deus encarnado, como afirma o quarto evangelho. Então o quarto evangelho ele traz um falso Messias e um falso evangelho. Isso é perigoso. O apóstolo Shaul diz que um pouco de fermento leveda da massa toda. O próprio Machia fala que no final dos tempos, se viesse alguém dizendo que era ele, não era para nós aceitar. Porque esse seria um falso Messias, um falso Machia. Então, irmãos, isso é perigosíssimo, você cair nesse quarto evangelho aí. Está querendo introduzir o quarto evangelho de novo? Esses camaradas aí, eu não sei o que tem na cabeça não. Eles querem enfiar o fermento que nós já tirou. Um pouco de fermento leveda da massa toda. Esse quarto evangelho aí é catolicismo romano purinho. Se veio da igreja católica, se veio lá da Grécia, a igreja católica pegou lá da Grécia. São ídolos da Grécia que veio e introduziu dentro dos verdadeiros evangelhos e do verdadeiro evangelho aí, ó, que está aí para nós aí nas escrituras. Foi lá e pegou isso e introduziu dentro da escritura. Nós não podemos aceitar esse fermento aí, ó. Nós temos que lançar fora, sai fora esse velho fermento aí, ó. Esses irmãos que estão querendo introduzir esse quarto evangelho na cabeça de vocês aí, é para fazer vocês ficarem para trás no arrebatamento. Porque no arrebatamento só vai subir aqueles que tiverem sido purificados do velho fermento, purificado do fermento dos fariseus, que é a falsa doutrina, a doutrina humana, que é o que esse quarto evangelho prega. Tá entendendo, irmão? Então esse quarto evangelho, tem palavras bonitas nele, Romilson? Tem. Lá de, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra é bonita, Romilson? Se isso é uma verdade, porém o livro não é inspirado. Você começa lendo essas coisinhas que eles pôs lá para poder te atrair. Quando você pensa que não, você já está contaminado com o livro, com o quarto evangelho, com esse livro imundo.
Então, irmãos, evita, não lê não. Lá está escrito lá, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que nele, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas falam, oh, mas que palavra bonita. Mas aí você vai ver, é heresia. Por quê, Romeus? Porque lá no livro de Efésios fala que Al chamou a igreja e se entregou por ela. Ele não amou o mundo. Tá vendo aí? Tá vendo aí, irmãos? O diabo ele é astuto, ele entra assim, ó, com uma coisinha parecendo boa, quando você pensa que não, você já caiu na mão dele. Sai fora desse quarto evangélico, porque ele é heresia, ele é imundo. Não deveria estar aqui dentro da escritura. Entendeu? Porque na graça e na paz eterna.